Como é que anda o seu trabalho? Como é que é o trabalho para você? Para você ele é meramente uma obrigação? É um tripalium, como dizia-se antigamente, que era um instrumento de tortura? Ou para você o trabalho ele é um instrumento de realização, de deixar alguma obra, de produzir o seu sustento para você, para a sua família e deixar um legado também para aqueles por quem você é responsável e para a sociedade? O que o trabalho então tem nos representado? Nós estamos fazendo uma separação, uma dicotomia entre o mundo do trabalho, o mundo dos afetos, da espiritualidade, da família, do lado pessoal e humano. Como então, e será que é possível conciliar essas duas realidades? É um pouco sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, então não sai daí, depois da vinheta a gente conversa. Pessoal, eu estou aqui com esse livro do padre Anselmo Grun e do psicólogo Friedrich Eislander. Já tem alguns outros livros também que eles escreveram juntos e a editora Vozes tem feito um trabalho muito bacana de publicar e traduzir esses dois autores, em particular o padre Anselmo Grun. Quem me acompanha vê que eu tenho já vários livros dele, inclusive os de liderança que ele tem escrito, é muito interessante. Usei como fonte bibliográfica no meu livro Líder Carismático. Então a editora Vozes traz ao mercado mais essa obra desses dois autores, do padre Anselmo Grun e do Friedrich Eislander. Os dois são alemães, então a Vozes ela tem traduzido muitos títulos, em particular do padre Anselmo Grun. E nesse livro é muito interessante que eles fazem uma proposta de reconciliar essas duas realidades que parecem até então antagônicas, inimigas até uma da outra, quando na realidade, no nascedouro da concepção do trabalho, não estava separada uma realidade da outra. Então eles vão demonstrar ao longo do livro, da obra, que é possível sim e necessário uma conciliação ou talvez uma reconciliação entre o mundo do trabalho e a espiritualidade. Por isso o título da obra, Trabalho e Espiritualidade, como dar novo sentido à vida profissional. Cada vez mais nós temos visto profissionais, homens e mulheres carregados e sobrecarregados numa vida de estresse, de correria, sem ter tempo para nada. Até mesmo quando você encontra alguém na rua, um amigo, um colega, você pergunta: e aí, como vai a vida? Ah, tá uma correria. Então parece que todo mundo está sempre correndo, parecendo aquele coelho da Alice no País das Maravilhas, em que ela tenta falar com ele e ele, correndo com o relógio na mão, vai dizer gritando: não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E na realidade o sentimento que vamos criando dentro de nós, no fundo é uma grande frustração, porque o dia vai passando, a semana vai passando, os meses, os anos, e quando olhamos pelo retrovisor, o que nós nos perguntamos? O que nós fizemos? O que produzimos? O que deixamos de legado? Talvez nada, meramente todo dia eu passei acordando, trabalhando, voltando para casa e dormindo. Não é isso que se resume e não é isso que nós somos chamados, não é para isso que serve o trabalho. Nós podemos dar um novo sentido e ressignificar o nosso fazer laboral. Então o padre Anselmo Grun e o Friedrich Eislander, eles fazem um resgate histórico muito interessante. Por exemplo, quando se pergunta no primeiro capítulo o que é o trabalho. E aí tem aquela menção de que havia uma concepção antiga de que o trabalho era concebido como algo de tortura, algo menosprezado, especialmente os trabalhos manuais. Tanto que alguns atribuem a origem da palavra trabalho a um instrumento de tortura chamado tripalium, que era uma espécie de três pontas, um instrumento de três pontas que perfurava, empalava as pessoas. Daí a palavra trabalho. Então é algo que gera sofrimento, que gera dor, que gera fadiga, portanto não é algo agradável. Especialmente no período clássico, Idade Média, para os gregos também, os filósofos antigos. Esse espelhinho que vocês estão vendo aí atrás é meu cachorro, viu? Então os filósofos antigos já associavam isso, de que o trabalho manual era algo menosprezado. O que valia, o trabalho valorizado, era o trabalho intelectual. Então, por exemplo, os filósofos, os escritores, poetas, autores, os políticos, os gestores, esse sim era um trabalho mais alto, mais elevado e mais valorizado. Os artesãos que faziam trabalhos manuais, esses eram conhecidos e tidos pela sociedade como uma raça, seres, uma casta inferior na sociedade. E aí o tempo vai avançando, chega a modernidade, o advento e o avanço do capitalismo, esses trabalhos manuais, essa produção de obra e geração de mercadorias e de lucro começou a ter um novo valor,
uma nova valorização. Então, o trabalho manual deixa de ser algo menosprezado, algo de segunda ou terceira classe, e passa a ganhar, a recobrar um novo valor, um novo sentido. Tanto que aquela concepção antiga, clássica, grega, de que o importante era você ter o tempo ao ócio para poder pensar, refletir, gerir a cidade, por exemplo, os filósofos políticos, como eu falei. Quando chega a modernidade, o advento do capitalismo, o ócio ele não é mais um valor, ele agora é um contravalor, como algo como que uma vagabundagem, o não fazer, o não produzir. Então o não fazer, o não trabalhar passa a ser um antivalor, ou seja, o que valoriza agora, o que é considerado em alta conta é o negócio. Se antes no período grego era o ócio, agora é o negócio que é valorizado, ou seja, a negação do ócio. Então aquele que não faz nada, aquele que não produz, aquele que não deixa um legado para os seus e para a sociedade, aquele que meramente passa a vida sem produzir e gerar trabalho, gerar riqueza, esse é sim desvalorizado. Então o trabalho ele vai sendo ressignificado ao longo da história. Daí eu gostei muito então que o Friedrich Aslander e o Anselmo Grum fazem esse apanhado histórico na concepção de trabalho que tem sido modificada ao longo da história. Uma concepção que vai lá desde da época clássica, dos gregos, passando pelo pensamento na Idade Média, chegando à Idade Moderna e nesse período agora contemporâneo em que estamos. Mas aí junto com essa evolução ou involução muitas vezes da concepção do trabalho, acabou havendo uma separação, uma dicotomia entre o trabalho produzido manualmente, meramente virando lucro, mas também o sentido espiritual que se dá ao trabalho. A proposta então desse livro é reconciliar essas duas realidades. Por isso que Anselmo Grum e Friedrich Aslander, eles procuram a partir da oração e da famosa frase de São Bento, ora et labora, ou seja, ora e trabalha. É muito importante haver essa conciliação. São Bento tinha essa concepção para os seus mosteiros. Para ele, os monges deveriam ter sim a hora de trabalhar, eles não poderiam ser dependentes dos demais, eles precisavam ser autossustentáveis nesse sentido, embora São Bento não use essa expressão, ela é nova, vamos dizer assim, contemporânea, mas eles precisavam não ser pesados para a sociedade, não precisavam ser pesados uns para os outros, então eles tinham que trabalhar. Ao mesmo tempo, o trabalho tinha e é carregado de um sentido espiritual, de que ao trabalhar eu também reproduzo parte da criação de Deus, já que Deus ele trabalhou para criar o mundo é obra da mão, é obra do trabalho de Deus. O ser humano também, na concepção de São Bento, o monge ao trabalhar, ele também participa à sua maneira, pequenina, mas participa do ato criador de Deus. Por isso que naturalmente o trabalho ele tem um sentido espiritual. Seja qual for o trabalho, embora São Bento trate da realidade do mosteiro, o padre Anselmo Grum e o Friedrich Aslander transportam essa realidade para o nosso dia a dia. Ao trabalhar, seja em escritório, seja em obra, em loja, aonde quer que seja, que o nosso trabalho ele tem um sentido e um significado também espiritual, porque no nosso trabalhar, no nosso fazer laboral, nós de alguma forma estamos recriando e cooperando com a criação de Deus. Então, na hora que nós estamos, por exemplo, produzindo uma obra, uma cadeira, um edifício, atendendo alguém, ensinando, enfim, qualquer trabalho de qualquer natureza, ao produzir algo, a gerar algo, seja um bem, um produto ou um serviço, nós também temos ali um quê que carrega um aspecto espiritual muito profundo e muito íntimo dentro do nosso trabalho. Por isso é muito importante ressignificarmos o nosso dia a dia. Senão nós vamos carregar cada vez mais essa marca do estresse e sem entender o sentido do que e por que fazemos aquilo que fazemos, não vamos encontrar razão e naturalmente vamos nos cansar, nos frustrar e aí acaba os nossos entes mais queridos também sofrendo com isso, porque eu carrego as marcas, o sofrimento, as dores, as chateações do dia a dia, trazendo, por exemplo, para casa e para aqueles mais próximos a mim. Então o trabalho, ele assume uma característica muito fundamental no nosso dia de hoje, tanto que aqui eles dedicam um capítulo justamente a tratar essa questão, quando diz assim, o trabalho como característica fundamental do ser humano hoje. E eu destaquei um parágrafo. O trabalho tornou-se uma característica central de nossa sociedade atual e preenche todo um espectro de tarefas sem que exista para isso um paralelo histórico.
O trabalho destina ao indivíduo um lugar na sociedade e lhe confere uma identidade social. Isso é muito interessante, se nós observarmos bem, quando você se apresenta, ou apresenta algum amigo, namorado, namorada para sua família. Então nós tendemos a apresentar e em seguida já anunciar a profissão. Esse aqui é o João, advogado, esse aqui é a Maria, policial, esse aqui é o Pedro, professor. Então nós sempre apresentamos o nome da pessoa e em seguida a sua profissão, ou seja, o trabalho, a nossa profissão acabou virando nesse nosso contexto contemporâneo a nossa identidade cultural, a nossa identidade na sociedade. Antigamente você se identificava como fulano, filho de fulano. Tanto que na Bíblia tem muito essa expressão, né? Tiago, filho de Alfeu, filho de Zebedeu, então sempre dizia aquela pessoa a qual família pertencia. Hoje o trabalho é quem identifica, vamos dizer assim, a procedência daquela pessoa, não mais identificando pela família, mas agora identificando pela profissão. Então o trabalho ele realmente recobra um novo valor, um novo significado. É muito interessante esse livro, como ele faz uma abordagem histórica, sociológica, mas também profundamente espiritual. Ao mesmo tempo, também tem um capítulo que me chamou muita atenção, porque quando diz que o negócio é importante, porque a negação do ócio, essa frase também não pode ser levada, essa expressão não pode ser levada como em absoluto, porque também eles vão defender que é muito importante os momentos de lazer, os momentos de recreação e de pensar e de refletir. É o que o Domênico De Masi já dizia no seu livro O Ócio Criativo. Então, como é importante também termos os momentos de ócio, não de vagabundagem, permita a expressão, ou de meramente não fazer nada, mas é o momento de esvaziar, de oxigenar a mente, de ter a atenção plena, a expressão que tem se usado muito hoje, que é o mindfulness, para poder criar, gerar, pensar algo novo, inovar e assim continuar trabalhando e deixando nossa marca, nossa obra no mundo. Também um capítulo que eu destaco aqui é que ele fala da concepção católica com relação ao trabalho e ao dinheiro e o trabalho como mercadoria. E aí o Anselmo Grum ele dedica um capítulo inteiro a relacionar a concepção cristã, a concepção católica, a concepção da igreja com relação ao mundo do trabalho e o seu lidar com o dinheiro. E aí naturalmente ele busca os textos da nossa doutrina social da igreja. Então é um livro muito bem fundamentado, muito bem embasado, uma leitura altamente atual e importante para o mundo de hoje. Nós que vivemos essa correria meramente fazendo mecanicamente tantas vezes as atividades sem entender o porquê faz aquilo que se faz, quando você consegue colocar um valor transcendente e espiritual nas nossas obras, aquilo recobra um novo sentido e um novo valor. Então é muito importante esse livro, recomendo a leitura. Está aqui então, da Editora Vozes, Trabalho e Espiritualidade. Como dar um novo sentido à vida espiritual. Gostei bastante, procure esse livro, espero que você também goste da leitura. Se você já leu, se você vai ler, deixe aí nos comentários também o que você achou dessa leitura. Valeu, gente, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.